Existe algo no idioma original da Bíblia que a maioria das pessoas nunca chegou a perceber. Algo que muda completamente a forma como você lê cada promessa que Deus já pronunciou. Não é um erro de tradução. Não é uma questão teológica obscura reservada a estudiosos. É algo que está nas raízes das próprias palavras que Deus escolheu para se comunicar com a humanidade, e quando você o enxerga, toda a Escritura passa a ressoar de uma forma diferente. Começamos com uma constatação que, à primeira vista, parece surpreendente. No hebraico do Antigo Testamento, o idioma original em que Deus falou com os profetas e patriarcas, não existe uma palavra específica e exclusiva para o conceito de promessa. Você pode abrir um dicionário hebraico e procurar a palavra que significa promessa da mesma forma que a palavra significa árvore ou pedra, e não vai encontrá-la. O conceito está presente em cada página. Mas o vocábulo dedicado, isolado, simplesmente não existe. E longe de ser uma lacuna, essa ausência revela algo que nenhuma língua moderna consegue capturar completamente. Porque a palavra que o hebraico usa no lugar de promessa é dabar. E dabar significa palavra. Mas também significa coisa. Acontecimento. Realidade. É o mesmo vocábulo para todas essas ideias ao mesmo tempo. Pense no peso disso por um instante. Na estrutura de pensamento hebraico, uma palavra dita por Deus e uma coisa que existe no mundo físico não pertencem a categorias separadas. Elas são a mesma coisa. Quando Deus fala, Ele não está expressando uma intenção que poderá ou não se concretizar dependendo das circunstâncias. Ele está convocando uma realidade à existência. Isaías, capítulo 55, versículo 11 articula esse princípio com uma clareza que não deixa espaço para dúvidas. Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Isso não é poesia metafórica. É uma descrição literal de como o mecanismo da fala divina funciona. As palavras de Deus chegam ao destino. Elas produzem. Elas se tornam a própria coisa que descrevem. É por isso que Gênesis, capítulo 1 tem a estrutura que tem. Deus disse, haja luz. E houve luz. O dabar de Deus não narrou a chegada da luz. Ele a gerou. A mesma energia criativa que transformou o vazio em cosmos está presente em cada declaração, em cada promessa, em cada palavra que Deus dirige a um ser humano em qualquer parte da Bíblia. Isso muda a forma como você lê Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6, quando Deus diz, não te deixarei, nem te abandonarei. Aquelas palavras não são um sentimento generoso. Não são uma expressão de boa vontade divina. São um dabar. Uma coisa tão real e tão sólida quanto o chão que você pisa. Dabar aparece mais de 1.400 vezes nas escrituras hebraicas, tornando-se uma das palavras mais frequentes em todo o texto sagrado. E ele surge nos lugares mais reveladores. O nome hebraico para o que chamamos de 10 mandamentos é Azer Adabarot, que se traduz literalmente como as 10 palavras. Não as 10 leis. Não as 10 regras. As 10 palavras. Porque cada mandamento é um dabar, uma realidade pronunciada que molda o mundo em que entra, que organiza a vida humana ao redor da natureza do próprio Deus. E é sobre esse fundamento, o fundamento de que as promessas de Deus não são aspirações, mas substância, que vamos explorar o que as palavras hebraicas específicas revelam sobre as estações mais difíceis da vida humana. A Bíblia não oferece encorajamento genérico. Ela mapeia palavras particulares, com raízes hebraicas específicas, para experiências humanas específicas. E quando você examina as palavras que Deus escolheu para a espera, para o medo e para o luto, emerge um padrão que diz algo extraordinário sobre quem Ele é. A primeira estação é uma que quase todos os seres humanos atravessarão várias vezes ao longo da vida. A espera. Esperar por uma clareza que ainda não chegou. Esperar por uma cura que parece impossível de alcançar. Esperar que uma porta se abra, que uma ligação chegue, que uma situação enfim se resolva. Esperar que Deus se mova quando Ele parece completamente silencioso. O profeta Isaías conhecia essa estação de perto. Ele escrevia para um povo que enfrentava a perspectiva real do exílio, de ser levado para longe de sua terra natal por décadas inteiras. Não um mês difícil. Não uma temporada de incerteza. Décadas. E em Isaías, capítulo 40, versículos 28 a 30, logo antes do famoso versículo 31, ele instala o problema com uma honestidade que chega a ser desconfortável. Não sabes tu? Não ouviste que o Deus eterno, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fatiga? Deus não esgota. Mas então, no versículo 30, os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos cairão. Os mais fortes, os mais vigorosos,
os mais cheios de energia que você conhece, eventualmente chegam ao limite. A resistência humana tem um teto. Isaías não está sendo pessimista. Ele está sendo preciso. E ele nomeia essa realidade para que o que vem a seguir possa pousar com todo o seu peso. Versículo 31. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. A palavra hebraica para esperar nesse versículo é kavá, e é aqui que tudo se transforma. Kavá não significa o que a palavra esperar implica em português. Em português, esperar é passivo. Você senta e observa o relógio. Mas kavá carrega uma raiz conectada ao ato de torcer, entrelaçar ou vincular, como os fios de uma corda sendo enrolados juntos para formar algo resistente. A imagem é física e concreta. Você pega um único fio. Sozinho, ele é frágil. Rompe-se sob pressão mínima. Mas você o entrelaça com outro fio, depois com mais outro, depois com mais um. E quanto mais fios se enroscam juntos, mais resistente se torna a corda. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 12 captura a mesma ideia. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Então, quando Isaías diz os que fazem kavá no Senhor, ele não está dizendo aqueles que suportam passivamente. Ele está desenhando a imagem de alguém que pega sua fragilidade humana gasta, esgotada, e a entrelaça com a força de Deus. A estação de espera é onde esse entrelaçamento acontece. Não é um espaço morto antes da parte boa da sua história. É o processo pelo qual um fio se transforma em corda. E a palavra traduzida como renovarão naquele versículo aprofunda ainda mais esse quadro. O hebraico é shalaf, que significa trocar, atravessar, substituir. É uma permuta. Você traz seu esgotamento. Deus entrega a ele a sua energia. Não uma recarga parcial. Uma troca completa. Você oferece o fio. Ele devolve a corda. E depois vem a águia. Isaías diz que aqueles que fazem kavá no Senhor subirão com asas como águias. As águias não voam da maneira que a maioria das aves voa. A maioria das aves se propele pelo ar batendo as asas repetidamente. As águias encontram uma corrente térmica, uma coluna ascendente de ar quente, estendem as asas e deixam essa corrente carregá-las para cima. A energia não vem da própria águia. Ela vem de fora dela. O trabalho da águia é se posicionar para receber o que já está subindo. Essa é a imagem da fé na estação de espera. Não bater as asas com mais força. Estender as asas e confiar na corrente. E há um detalhe nesse versículo que é fácil de ignorar. A sequência vai do voar ao correr ao caminhar. É uma ordem descendente. A maioria da vida não é feita de momentos de voo espetacular. A maioria da vida é feita de caminhar, acordar de manhã e fazer a próxima coisa certa quando nada dramático está acontecendo. Isaías coloca o caminhar por último porque é, de muitas formas, a coisa mais difícil de sustentar. A promessa real aqui não é apenas para os momentos grandiosos. É para os ordinários. Os que exigem um tipo quieto, diário e discreto de fidelidade. O dabar de Deus cobre a tarde de uma quarta-feira comum com a mesma amplitude com que cobre o topo da montanha. O profeta Jeremias alcança essa mesma palavra em um dos momentos mais sombrios de toda a Bíblia. Lamentações, capítulo 3, versículo 25. O Senhor é bom para os que nele esperam, para a alma que o busca. Jeremias escreveu o livro das Lamentações das cinzas de Jerusalém, depois que a Babilônia havia destruído a cidade e queimado o templo até o solo. E daquela devastação, ele alcança a mesma palavra que Isaías usou. O mesmo entrelaçamento. A mesma troca. Se kavá sustenta nas cinzas, ele sustenta onde quer que você esteja agora. Se este tipo de estudo bíblico ressoa com você, se mergulhar nas raízes do idioma original da Escritura é algo que transforma sua caminhada de fé, considere se inscrever no canal Profundamente Simples e deixar um like neste vídeo. Cada gesto desse contribui para que essa palavra chegue a mais pessoas que precisam ouvir que a promessa de Deus é substância, não sentimento. Que a espera não é tempo perdido. Que o fio está sendo entrelaçado mesmo agora. A segunda estação é o medo. E a transição da espera para o medo é natural, porque uma das coisas que torna a espera tão difícil é exatamente o temor do que pode acontecer antes que ela termine. O Salmo 121 aborda essa estação com uma precisão que se torna ainda mais impressionante quando você entende o contexto original em que ele foi composto. Esse salmo pertence a um grupo conhecido como Cânticos das Subidas, Salmos 120 a 134, que eram cantados por peregrinos judeus enquanto viajavam a Jerusalém para os festivais anuais que Deus havia estabelecido. Não eram passeios tranquilos. Os peregrinos caminhavam por dias através de terreno acidentado e aberto. As colinas ao longo da rota podiam esconder perigos reais, salteadores, animais selvagens,
exposição ao calor do dia e ao frio da noite. O Salmo 121 foi escrito para pessoas em uma estrada real, enfrentando ameaças reais, precisando de garantia real. O Salmo se abre com uma pergunta: ergo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? A gramática hebraica deixa claro que isso é uma pergunta genuína, não uma declaração confiante. O salmista está olhando para o terreno e honestamente questionando: de onde virá o socorro? E então a resposta chega no versículo 2: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não dos montes, daquele que os fez. O que acontece em seguida é uma das coisas mais belas em toda a poesia hebraica. A partir do versículo 3, uma única palavra começa a se repetir pelo restante do salmo como um pulso constante. A palavra é chamar. Ela aparece 6 vezes em 5 versículos. O português a traduz de formas diferentes a cada vez, como guardar, preservar, proteger, vigiar, o que é compreensível, mas oculta a repetição. No hebraico, você ouve a mesma palavra incessantemente, como um batimento cardíaco que não para. A raiz de chamar é rica em imagens. De acordo com os léxicos hebraicos padrão, significa cercar com espinhos. Visualize um pastor à noite no deserto aberto com seu rebanho de ovelhas. Não há paredes, não há cercas. Então o pastor reúne arbustos espinhosos e constrói uma barreira ao redor do rebanho, uma sebe densa e emaranhada que nenhum predador consegue atravessar sem dor. Isso é chamar. Não uma vigilância passiva. Uma construção ativa, prática e protetora. O versículo 4 usa a forma ativa da palavra, shomer, que significa guardador, sentinela, aquele que vela. Eis que o shomer de Israel não dormitará nem dormirá. A identidade de Deus nesse salmo não é apenas a de criador ou rei. É a de guardião, o que constrói a barreira e depois se recusa a fechar os olhos. E há uma conexão que revela a profundidade dessa palavra. A primeira aparição de chamar na Bíblia está em Gênesis, capítulo 2, versículo 15. Deus coloca o primeiro homem no jardim do Éden para cultivá-lo e chamar, para guardá-lo, para velá-lo com cuidado. Esse era o chamado original da humanidade, ser o shomer da criação de Deus. E no Salmo 121, Deus toma esse papel sobre si mesmo em favor do seu povo. Ele faz por você o que a humanidade foi originalmente comissionada a fazer pelo mundo. Ele guarda o que não conseguimos guardar. Ele vela o que deixamos escapar. O versículo 8 sela isso com uma abrangência que não deixa exceção. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Cada partida, cada retorno, cada passo de cada jornada. Não por uma temporada. Desde agora, sem fim. Jesus ecoa essa mesma promessa em João, capítulo 10, versículos 28 e 29, quando diz: eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. O shomer de Israel, o mesmo guardião que constrói a barreira de espinhos ao redor do seu povo, agora fala com voz humana e diz: minha mão é a barreira, e ninguém passa por ela. A promessa para a estação do medo não é que nada difícil jamais acontecerá. É que nada jamais acontecerá sem ser visto. O shomer de Israel não dorme. Ele está acordado sobre a sua vida agora mesmo. E estará acordado sobre ela em cada estação que você ainda não entrou. Vimos até aqui que Deus encontra a estação da espera com Calvá, o entrelaçamento da fraqueza humana com a força divina. E encontra a estação do medo com chamar, a proteção ativa, vigilante, como uma barreira de espinhos, de um Deus que nunca dorme. Cada promessa revela algo diferente sobre o caráter de Deus. Na espera, Ele é a fonte de força. No medo, Ele é o guardião. E a terceira estação revela algo ainda mais íntimo, o luto, a estação que chega quando o que você temia de fato acontece. Salmos, capítulo 23, versículo 4 é um dos versículos mais conhecidos em todo o mundo. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Mas há algo escondido na gramática desse salmo que a maioria das pessoas nunca percebe. Nos primeiros 3 versículos, Davi fala sobre Deus na terceira pessoa. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele me conduz a águas tranquilas. Ele restaura a minha alma. Deus é descrito, falado a respeito. Mas no instante em que Davi entra no vale, a linguagem muda. Ela passa da terceira pessoa para a segunda. De ele para tu. Tu estás comigo. O teu cajado me consola. Isso não é mais uma descrição. É uma conversa. Davi não está mais falando sobre Deus.
Ele está falando com Deus. E essa mudança acontece precisamente no momento de maior escuridão. Isso não é acidental. A poesia hebraica é cuidadosamente construída e mudanças como essa são escolhas literárias deliberadas. A gramática está dizendo algo que a teologia confirma. Deus não fica mais distante quando o vale se aprofunda. Ele se aproxima. Próximo o suficiente para ser interpelado diretamente. Próximo o suficiente para ser sentido. E o fato de que Davi pode se virar e falar com ele no lugar mais sombrio é a promessa inteira do Salmo 23 condensada em uma única mudança gramatical. A palavra consolam nesse versículo carrega mais do que o português transmite. Em todo o Antigo Testamento, a palavra hebraica central para consolo é nachon. É a palavra que o próprio Deus usa em Isaías, capítulo 40, versículo 1, quando diz: Consolai, consolai o meu povo. A repetição do verbo é uma forma hebraica de expressar intensidade e urgência. Isso não é uma tranquilização casual. É Deus falando com profundo sentimento em direção a um povo em dor. A raiz de nachon, conforme definido nas concordâncias hebraicas, significa suspirar, respirar fortemente. Em sua essência, essa palavra é física. Ela carrega a imagem de alguém que esteve sob um peso esmagador, cujos pulmões foram comprimidos ao ponto de não conseguir se expandir completamente. Então o peso se alivia o suficiente para que a pessoa finalmente respire fundo, por completo. Essa palavra é tão central para a compreensão bíblica do coração de Deus que ela aparece até mesmo no nome de uma das figuras mais importantes da Bíblia. Em Gênesis, capítulo 5, versículo 29, quando Noé nasceu, seu pai o nomeou a partir da raiz nachon, dizendo: Este nos trará alívio do nosso trabalho e do penoso labor de nossas mãos. Desde o princípio, Deus estava tecendo a promessa do consolo da respiração profunda na história da humanidade. Pense em uma criança que acorda no meio da noite assustada com um pesadelo, chorando, tremendo. O pai ou a mãe não para na porta e explica a neurociência dos sonhos. O pai se senta na beira da cama, coloca a mão nas costas da criança e simplesmente respira, devagar, de forma constante, até que a respiração da criança, sem nenhuma decisão consciente, começa a se alinhar com a do pai. O medo não vai embora porque a criança compreendeu algo novo. Ele vai embora porque havia alguém próximo o suficiente para respirar junto. Deus toma essa imagem e a faz sua própria. Isaías, capítulo 66, versículo 13 diz: Como alguém a quem sua mãe consola, assim eu vos consolarei. A palavra é nachon. Deus compara o seu próprio consolo à forma mais instintiva e íntima de ternura humana, uma mãe segurando seu filho. O apóstolo Paulo estende isso ao Novo Testamento em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 13 e 4, chamando Deus de Pai das misericórdias e Deus de todo consolo, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com consolo com que nós mesmos somos consolados por Deus. A palavra grega que Paulo usa, paraklesis, significa chamar para junto. Deus não consola de longe. Ele se coloca ao seu lado. Ele entra no vale. Ele respira com você. E então, diz Paulo, você carrega esse mesmo fôlego para a próxima pessoa que precisa dele. Recue agora e veja o padrão inteiro. 3 estações. 3 palavras hebraicas. E uma progressão clara. Na espera, Deus oferece calvá, força. Ele entrelaça sua fraqueza com seu poder. No medo, Deus oferece chamar, proteção. Ele constrói uma barreira ao redor de sua vida e se recusa a dormir. No luto, Deus oferece nachon, presença. Ele se senta ao seu lado e respira com você até que você possa respirar sozinho. Força, proteção, presença. Cada promessa traz Deus mais perto. Em calvá, Ele lhe dá algo, sua força. Em chamar, Ele faz algo por você, Ele guarda. Em nachon, Ele se dá a você, Ele mesmo. Quanto mais fundo o vale, mais íntima a promessa. Essa progressão não é algo imposto ao texto. É o que as próprias palavras hebraicas revelam quando colocadas lado a lado. As promessas da Bíblia não são aleatórias. Elas são camadas, intencionais, e escalam em direção à intimidade porque é para lá que Deus sempre esteve indo. Mais perto de você, não mais longe. E todas essas promessas descansam sobre algo ainda maior. Uma aliança. A palavra hebraica é beri. E a expressão que a Bíblia usa para estabelecer uma ekara beri, que literalmente significa cortar uma aliança. A linguagem é intencionalmente visceral. Envolve o corte de carne, o derramamento de sangue. Uma aliança no mundo antigo era o compromisso mais vinculante e solene que 2 partes podiam firmar. A cena definitiva está em Gênesis, capítulo 15.
Deus havia falado promessas a Abraão: terra, descendentes, bênção. Mas Abraão era velho, sem filhos, e lutava para ver como qualquer uma delas poderia se cumprir. Então Deus instrui Abraão a preparar uma cerimônia de aliança. Abraão traz uma novilha, uma cabra, um carneiro, uma rola e um pombinho. Ele corta os animais maiores ao meio e arranja as metades opostas umas às outras, formando um corredor estreito de sangue entre elas. No Oriente Próximo Antigo, ambas as partes de uma aliança caminhavam por esse corredor juntas. A mensagem não expressa era assombrosa: que o que aconteceu a esses animais aconteça a mim se eu quebrar minha palavra. Era um juramento de morte, o compromisso mais sério que um ser humano poderia fazer. Mas então Gênesis, capítulo 15, versículo 12 registra algo extraordinário. Ao pôr do sol, um sono profundo caiu sobre Abraão. Abraão adormece. Ele não percorre o corredor. Então, versículo 17. Quando o sol se pôs e houve escuridão, eis que um forno fumegante e uma tocha de fogo passaram pelo meio daquelas peças. Fogo e luz, ambos símbolos antigos da presença de Deus, movem-se pelo corredor de sangue, sozinhos. Deus percorre o corredor da aliança por ele mesmo. Abraão não dá um único passo. A aliança é inteiramente unilateral. Deus empenha sua própria existência em cumprir cada promessa que fez. Se a aliança for quebrada, o custo recai sobre Deus sozinho. E como Deus não pode morrer, a aliança não pode falhar. É por isso que Dabar significa tanto palavra quanto coisa. Quando Deus pronuncia uma promessa, ela não é aspiracional. É um compromisso de aliança garantido pela sua própria vida. Se este estudo está tocando algo dentro de você, se você está caminhando por uma dessas estações agora mesmo e precisa saber que a promessa de Deus é real, considere se inscrever no canal Profundamente Simples. A sua inscrição não é apenas um gesto simbólico. Ela ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas que estão no vale agora mesmo, precisando ouvir que o shomer de Israel não dorme. Cada promessa que examinamos hoje, a corda, a barreira, o fôlego, repousa sobre esse fundamento inabalável. E séculos depois, outra caminhada aconteceu. Jesus Cristo percorreu a estrada até o Calvário e carregou o peso pleno da aliança, suas bênçãos e suas penalidades, em nome de cada pessoa que havia quebrado seu lado do acordo. O forno fumegante e a tocha de fogo de Gênesis 15 encontraram sua expressão definitiva em um monte fora de Jerusalém. E Hebreus, capítulo 7, versículo 25, nos diz que o seu trabalho continua agora mesmo. Ele pode salvar completamente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. A palavra interceder significa que ele está ativamente representando você diante do Pai, não de longe, mas como alguém que percorreu o corredor da aliança ele mesmo e conquistou o direito de falar em seu favor. A aliança não está apenas selada. Ela é continuamente mantida por alguém que nunca vai parar de interceder por você. Então, o que carregamos conosco de tudo isso? A palavra hebraica Dabar nos diz que quando Deus fala, suas palavras não são frágeis. São substância. Se você tem lido as promessas das Escrituras e se perguntado se elas são fortes o suficiente para sustentar o seu peso, Dabar diz que sim. São tão sólidas quanto qualquer coisa em que você já se apoiou. Da próxima vez que você abrir sua Bíblia e ler uma promessa como Filipenses, capítulo 4, versículo 19, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas em glória em Cristo Jesus, você não está lendo um desejo. Você está lendo um Dabar, uma coisa que existe, pronunciada pela mesma voz que transformou as trevas em luz em Gênesis 1. O convite é apoiar todo o seu peso sobre ela. A palavra Calvá nos diz que espera não é tempo desperdiçado. Se você está em uma estação em que nada parece se mover, em que Deus parece silencioso e o tempo continua passando sem resolução à vista, Calvá reframe tudo. O atraso não é punição. É a torção da corda. É o processo pelo qual algo frágil se torna algo inquebrável. Deus não está ausente na sua espera. Ele está trabalhando nela. E a força que você carregará para fora desta estação será do tipo que só vem do entrelaçamento lento e deliberado com Deus que tem todo o tempo do mundo e escolheu usá-lo para tornar você forte. A palavra chamar nos diz que o cuidado de Deus não é distante nem teórico. É o pastor construindo uma barreira ao redor de você com as próprias mãos. É o shomer de Israel, de olhos abertos, acordado, guardando a sua saída e a sua entrada. Quando a noite parece perigosa e você se sente exposto, lembre-se de que o Deus do Salmo 121 nunca fechou os olhos para você. Salmos, capítulo 121, versículo 4 afirma isso com uma certeza que não deixa espaço para dúvida. Eis que não dormitará nem dormirá o guarda de Israel.
Nós começamos com um versículo ao qual milhões de pessoas se apegaram nos seus momentos mais difíceis, Isaías, capítulo 40, versículo 31. E descobrimos que por baixo da tradução está uma palavra hebraica, kalvá, que transforma a espera de uma resistência passiva em uma fabricação ativa de corda. Encontramos que o Deus que promete força na estação de espera é o mesmo Deus que promete uma barreira de espinhos na estação do medo e a proximidade do seu próprio fôlego na estação do luto. E rastreamos todas essas promessas até uma cerimônia de aliança em Gênesis 15, onde Deus atravessou fogo e sangue sozinho porque escolheu fazer o resultado depender inteiramente da sua fidelidade, e não da nossa. Cada estação tem a sua promessa. E cada promessa tem o nome dele gravado nela. O Deus que respira com você no vale é o mesmo que constrói a barreira ao redor do seu caminho e entrelaça a corda na sua espera. E ele nunca fechou os olhos. Se este estudo deixou uma marca, compartilhe com alguém que está atravessando uma estação de espera, de medo ou de perda agora mesmo. Inscreva-se no canal Profundamente Simples e deixe um comentário abaixo. Uma única palavra já é suficiente. Que o Deus de todo Nashon, o Deus que se aproxima quando o vale se aprofunda, e cujas promessas são tão sólidas quanto o chão sob os seus pés, que ele o encontre na estação em que você está agora.